Fala galera, beleza? Aqui, tem muito tempo que eu não gravo. Tô voltando hoje, no caso, dia 9 de agosto. Uma gravação que eu fiz, eu acredito que foi em abril. É, Mesmo eu não gravando aqui, compartilhando, eu continuei depositando dinheiro, mesmo que eu também não estava investindo. Aí agora, a minha ideia é, se eu não for investir, como eu não estava com tempo para gravar, eu vou apenas investir no LFT P11, que nada mais segue, ele só segue praticamente que ele segue o LFT, Tesouro Selic. Veja aqui que eu estou depositando todos os meses, não houve nenhuma falha. Aqui esse mês aqui foi, como eu não gravei, eu fui inventei de investir e esqueci de resgatar o CDB. Aí acabou que eu tive que pagar uma multa aqui, basicamente praticamente 10%, pelo fato de eu investir pouco, né? Mas, como eu decidi não investir mais em CDB, eu vou investir só pelo LFTB11, isso aqui não vai acontecer, porque eu não vou, toda vez que eu for comprar, eu vou vender, se for o caso de precisar vender, como é o nosso caso aqui de hoje, porque eu investi no mês passado tudo que eu tinha em conta praticamente, tudo que eu podia investir, eu investi no LFTB11, para mim poder para eu poder não deixar o dinheiro parado em conta, né? Afinal, ficou bastante tempo em conta parado. Que eu fui depositando e fui esquecendo. Lembrando que todos os meses que eu esqueci, eu acabei depositando um valor a mais como multa. Afinal, se a gente não paga o INSS, a gente também tem que pagar multa. Então aqui eu coloquei essas multinhas, depositando aqui alguma coisinha a mais para falar como se fosse a multa, certo? Afinal, isso aqui é só para comparação do INSS, se eu vou conseguir aposentar daqui 60 anos, né? 50 anos. Veja, aqui eu estava olhando aqui, mesmo não depositando, não investindo, eu estava continuando recebendo em média aqui 4,10 por mês, aproximadamente. O que eu já fiz basicamente agora minha carteira, vou basicamente ficar nessa carteira aqui. Eu demorei também de fazer porque eu queria já deixar a carteira montada. Na última vez eu tinha 4 aqui e era para mim ter aproximadamente 850, certo? Só que como eu vou vender o que eu tiver aqui, na verdade eu tenho 10 e tenho na conta só 200, né? Porque eu investi só para poder não deixar o dinheiro parado. Então no caso seria 4 mesmo. Aqui eu não vou alterar, só vou cadastrar o que for as compras novas, o preço médio das compras novas, porque senão esse LFT aqui, ele vai ficar mudando muito o preço médio. Como igual, vou comprar aqui, vou comprar 108, vender, comprar 110, vender, fica parecendo que o meu preço médio está mais alto. Mas na lógica mesmo estaria o preço médio inicial. Mas em questão de imposto de renda, eles vão calcular de acordo com o preço médio das minhas compras. Como não é a gente que calcula, vai ser a própria administradora do fundo que calcula o imposto de renda, então a gente não precisa preocupar em questão desse aqui. Então aqui eu tenho 4, né, hoje. Teria 4. Eu vou deixar apenas um. E aqui eu ficaria com aproximadamente 1.100 praticamente. Aí eu vou fazer exatamente essas compras aqui. Irei comprar 21 cota desse aqui, que é IPCA+. Aí eu coloquei o peso aqui que eu quero. Essa carteira aqui é com base na minha aposentadoria. Como é para longo prazo, veja que aqui está bem arriscada, né? Afinal, aqui só tem 20% de renda fixa, 30% de ações Brasil, 17,5% de fundos imobiliários e 30% de alternativos. Esses alternativos aqui, ó, esse aqui, o primeiro aqui, eu acho que eu já expliquei sobre ele. Se eu não tiver explicado, ele é só
é praticamente que ele investe no mundo inteiro. São as maiores empresas do mundo. Tanto é, os países já envolvidos quanto os emergentes. Aqui, outra coisa, uma outra mudança que eu vou fazer, eu vou retirar o RBRF, na verdade retirar não, só vou deixar de investir, porque ele está com algumas alterações que eu particularmente não gostei, mas a gente vai ver como vai ficar. Talvez, provavelmente eu vou vender se acontecer o que eles estão querendo fazer. É, mas aí tem até o final desse mês, se eu não me engano, para a Assembleia. E incluir o BTHF no lugar do RBRF. A ideia, na verdade, é ficar com três. Aí depois eu vou ver se eu acho algum outro para pôr aqui nesse local. Por enquanto, vai ficar aí até eu decidir o que vai fazer. Aí aqui, o LVOL, NSDV e LVP11. Veja que essas três aqui são ETFs brasileiros. Então, com base aqui, o que acontece? Tem empresas que assemelham, só que eu já estou fazendo tudo calculado com isso. Por exemplo, essas aqui são as empresas que tem nesse fundo, LVOL, que é de baixa volatilidade, certo? Só que igual, veja aqui, tanto aqui já tem 7%, 8% e 2%. Como eu vou investir a mesma quantidade nos três fundos, eu vou tirar uma média entre esses três. Então a minha carteira vai ser basicamente essa aqui. Veja que a maior posição minha vai ser Itaú, segunda Banco do Brasil Seguridade, Itaúsa. Então, de qualquer forma, querendo ou não, ela vai ficar bem concentrada em bancos. Afinal, bancos são um dos melhores investimentos. Eu estou falando isso aqui porque eu gosto desse fundo aqui, a UVP, bastante, só que ele tem praticamente 50% de banco, 40%. O NSDV é o Nu Smart Dividends, que também é um que eu gosto bastante. Na verdade, os três, né? E o LVOL que a gente já tinha. Aham. Então aí, agora, esses aqui de baixo eu não vou fazer essas vendas, vou apenas comprar. A única que eu posso fazer venda é essa aqui. A não ser que distorcer muito, é, aí eu pode ser que vou ver se eu vendo. Mas então, supondo que eu já vendi aqui a quantidade, deixei só um, eu vou fazer esses aportes e essa sobra aqui que vai sobrar, porque veja que se eu aportar esse aqui que está pedindo, vai ficar ainda faltando um pouquinho, né? Que não vai dar essa quantidade aqui exata. Sobrando essa quantidade exata aqui, eu vou fazer a compra do BTHF, certo? Então, o vídeo é só isso mesmo, só explicando o que eu vou fazer nesse mês de agosto. Eu não vou mostrar aqui o que eu vou fazer, porque afinal hoje é sábado e não tem como fazer as operações. Mas eu já vou deixar agendado aqui para segunda-feira fazer essas operações e depois eu volto para mostrar como está sendo a carteira. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí referente a algum desses fundos, alguma coisa, deixa aí no comentário, que aí eu tento explicar. Aqui eu vou colocar aqui basicamente 5% de cripto, no caso 25 de 30, né? Um quarto de 30, vai dar mais, vai dar 7,5, né? 7,5, 15, é isso. Vai dar mais aproximadamente 7,5% de cripto e coloquei um pouquinho de ouro. Isso aqui basicamente é os 20 maiores criptos e ouro internacional, BTHF vocês conhecem e tal. E é isso aí. Embora ver o que vai dar esse negócio. Valeu, falou pra vocês.